Pai Senhor, mais uma vez, queridos irmãos, vamos a mais um vídeo, o vídeo número 2. E eu gostaria de dizer aos irmãos que esse vídeo de número 2 vai nos trazer um conceito antes da gente continuar e passar o primeiro versículo do primeiro livro, do primeiro capítulo. Eu quero trazer um conceito sobre o milênio, tá certo? Vamos trazer um conceito sobre o milênio para que os irmãos tenham uma melhor compreensão de como está montado esse nosso estudo de interpretação do livro do Apocalipse, de comentário do livro do Apocalipse. Tá certo, querido? Então vamos lá. Conceito sobre o milênio. Nós temos o amilenismo, que é um conceito sobre o milênio, né? Temos o pós-milenismo, também é um conceito sobre o milênio, e temos também o pré-milenismo, que é um conceito sobre o milênio. Temos esses três conceitos sobre o milênio, tá certo? No amilenismo, o milênio, ele afirma que não haverá um reino terrestre de Jesus Cristo de 1000 anos de duração. Não haverá esse reino. Esses 1000 anos que a Bíblia relata que haverá são simbólicos, tá certo? No amilenismo, isso no amilenismo, preste bem atenção para que você não faça confusão depois aí na sua cabecinha e ensinar lá fora de forma equivocada. Então no amilenismo, eles afirmam que não haverá um reino milenial, né? Não haverá esse reino terrestre de Cristo milenial, que é somente um símbolo, isso é uma simbologia, estão falando. Não haverá assim um período de transição entre a volta do Senhor e o juízo final. Para eles isso não existe, tá certo? Esses que têm para si esse conceito do amilenismo, quando Jesus voltar, será uma volta final, tanto para os crentes quanto para os incrédulos, e logo em seguida virá o juízo do grande trono branco, né? Não tem nenhum fundamento, eu particularmente não vejo base nessa interpretação aqui, nesse conceito amilenista, né? O grande trono branco, por exemplo, sob o prisma amilenista, a igreja teria absorvido todas as promessas feitas aos judeus devido à sua rejeição a Cristo, né? Por isso, os israelitas, sem qualquer direito às bênçãos divinas, segundo afirmam, vêm sendo terrivelmente perseguidos, como hoje se vê nas doutrinas antisionista e antissemita. Então você tenha bastante cuidado quando você estiver pregando por aí e tiver que dar algum tópico acerca de uma matéria escatológica, para você não falar desse termo aqui, né? Dessa ideia amilenista, que muitas vezes ela quer se confundir com o termo que nós compreendemos. Bom, o segundo conceito acerca do Apocalipse do milênio é o pós-milenismo. Esse conceito do pós-milenismo é semelhante ao amilenista. Ele tem as suas características em comum, né? A diferença é que eles defendem a tese de um reino terrestre de Cristo na ausência e de caráter atemporal. Eles defendem um reino terrestre de Cristo na sua ausência. É o reino terrestre de Cristo, mas Cristo não está nele, ali, regendo. Ele não está sentado no trono regendo ali de forma física e de caráter atemporal, né? Ambos consideram que as profecias são menos literais, não devendo ser cumpridas no período terrestre dos 1000 anos. Em ambos os conceitos, as duas ressurreições do Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 4 ao 6, que fala da primeira ressurreição, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Esse conceito, mas os outros mortos não reviveram, que é a segunda ressurreição, até que os 1000 anos se completassem. Para eles, o pós-milenista, essas duas ressurreições não são físicas, mas espirituais, tá certo?
havendo aqueles que afirmam ser a primeira ressurreição espiritual e a segunda física. Eles, dentro deles mesmo, dentro do conceito pós-milenista, tem aqueles que acreditam que uma é espiritual, a outra é física. Então trata-se de um conceito que não tem uma aceitação completa, certo? E o crente em Jesus Cristo, ele precisa ter certeza daquilo que ele é e daquilo que ele crê, tá certo? Por isso, alguns dos escritores diz na palavra: eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu conheço o meu Deus, em outras palavras. Então, você, cristão, você tem o dever e a obrigação de conhecer o seu Deus, a sua personalidade, a sua pessoa, os seus sentimentos, tudo isso você tem que conhecer o seu Deus para saber quando Deus está agindo na sua vida. Amém? O conceito seguinte é o pré-milenismo, tá certo? E o nosso estudo é montado em cima desse conceito, o pré-milenista. Então você veja aí que o nosso estudo do Apocalipse ele está montado na forma de interpretação futurista, dispensacionalista, pré-milenista, tá certo? E pré-tribulacionista. Por quê? Porque o pré-milenismo, que defende que as duas ressurreições mencionadas em Apocalipse 20, 4 e 6 são físicas, essas duas ressurreições, elas são verdadeiramente físicas, elas vão acontecer literalmente, né? As visões são tomadas de forma literal quanto possível. O pré-milenismo sustenta a existência de um período de 1000 anos entre as duas ressurreições, e esse 1000 anos é literal e é físico, tá certo, irmãos? E crê que o reino de Cristo será inaugurado através de uma transformação brusca após a terra passar por tribulações, por fomes, terremotos, aparição do anticristo, do falso profeta, a grande tribulação e etc, e o que tiver que vir mais, e todas as etcéteras e todas as reticências e tudo que tiver que acontecer, a terra será totalmente modificada, certo? Israel voltará a ter um lugar proeminente no plano de Deus. Esse pré-milenismo, esse conceito pré-milenista, ele se divide em três pontos. Veja bem, uma das dificuldades que se tem de entender o livro do Apocalipse, devido a essas formas de interpretação, devido a esses conceitos particulares e toda essa divisão. Mas você veja que é sempre em 3 pontos que ele é dividido, né? Vem aqui, o pré-milenismo se divide em pré-milenismo, aliás, pré-tribulacionismo, né? Que caracteriza pela igreja, ele crê que a igreja será arrebatada no início da 70ª semana de Daniel, consequentemente, não passará pela grande tribulação. 2. O médio tribulacionismo. Esse médio tribulacionismo, a igreja será arrebatada na metade da última semana de Daniel, né? Não passando da mesma forma que afirmam os pré-tribulacionistas pela grande tribulação. E o pós-tribulacionismo, que a igreja passará sim pela grande tribulação, sendo arrebatada logo após, e em seguida voltará com o Senhor. Os conceitos acima requerem esses 3 conceitos requerem um estudo à parte, só que nós vamos dar continuidade ao livro do Apocalipse. Eu apenas quis mostrar aos irmãos que esses conceitos acerca do milênio, para que você tenha uma ideia, uma identificação do estudo que você está tendo, tá certo, queridos? Que você possa compreender. Então, o nosso estudo é esse, o nosso conceito é esse aqui. A nossa forma de interpretação é a futurista dispensacionalista, né? O nosso conceito sobre o milênio é o pré-milenismo pré-tribulacionista. A igreja será arrebatada no início da 70ª semana de Daniel e não passará pela grande tribulação. Nós vamos ter afirmações dentro da palavra de Deus, no decorrer desse estudo. Tá certo, irmãos queridos? Então, nós vamos
ficar com esse vídeo. Só quero, para terminar esse vídeo, dizer que a autoria desse livro, quem escreveu o Apocalipse, né? A autoria, todas as evidências nos levam que foi um judeu da Palestina, não só familiarizado, mas também conhecedor da Torá, né? Da Bíblia hebraica. As referências do Antigo Testamento são inúmeras. Seu idioma natural não era o grego, mas provavelmente o aramaico. A igreja tem aceito João, o discípulo amado, como autor do 4º evangelho e das 3 epístolas que levam o seu nome, como aquele que escreveu o livro do Apocalipse. Justino, Martim, Irineu, Pápias e Clemente de Alexandria, entre outros pais da igreja, também acreditam que foi João que escreveu o livro do Apocalipse, o apóstolo amado, né? Há outros que dizem que quem escreveu foi um João conhecido como vidente, né? Tem outros que já acreditam que quem escreveu foi um João conhecido como ancião, né? Mas assim como tem conceitos sobre o milênio, como tem formas de interpretação, tá certo? Essas formas, particularmente, eu não as tenho comigo, apenas utilizo para sinal de aprendizagem, mas para mim não é de particular interpretação. A Bíblia, ela se explica por si só, e nós vamos estar dentro dela, aprendendo com ela. Amém, queridos? Imagine que maravilha Deus tem preparado para nós. A data do livro de João foi por volta do ano 90 a 96, tá certo? Isso depois dos acontecimentos que aconteceram com Cristo Jesus, tá certo, amados? Então, nós ficamos por aqui com o nosso segundo vídeo, e eu espero que você tenha entendido claramente, né, de que forma se dará, e creio que você já tenha aprendido coisas muito profundas nesses 2 primeiros vídeos que nós estamos passando para você aí, tá certo? Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Vamos mais uma vez terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelas essas ricas e gloriosas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, e que o teu Espírito possa colocar dentro de nós todo o aprendizado que tivemos agora nesse momento. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Glória a Deus.